Irmãos, né, nossos irmãos estão na internet também nos acompanhando, né? Nós vamos estar estudando hoje da importância da crença, de crer na palavra de Deus. A palavra de Deus, até nos anos de 1798, até 1800, nesse meados, ela tinha sido traduzida em mais ou menos 7 ou 10 idiomas. De 1800, quando se fundou a primeira sociedade bíblica, a palavra de Deus começou a ser esparramada pelo mundo todo. Quando nós chegamos em 1900, ela já estava traduzida em 1.100 idiomas. E hoje, 2024, a palavra de Deus já alcançou praticamente todos os dialetos, né, o mundo todo. Assim também o Espírito de Profecia. Né? O Espírito de Profecia hoje também está em praticamente quase todos os idiomas. Mas essa glória da palavra de Deus ter sido esparramada, cumpriu-se o que está em Apocalipse, que diz que a palavra de Deus seria exaltada até os céus. E Deus, então, permitiu que o conhecimento de sua palavra se multiplicasse pelo mundo todo. Essa é a glória de Deus. Mas Satanás, ele traz uma contrafacção a esse plano de Deus. E se nós voltarmos 30 anos mais ou menos atrás, 30, 35 anos atrás, não tinha como tem hoje um acesso facilitado aos originais da palavra de Deus. Por exemplo, uma Bíblia aqui no Brasil há 30 anos atrás, se alguém questionasse um texto, olha, esse texto não tem no original, ou não foi bem traduzido, era muito difícil você ter um acesso aos originais para saber se aquilo era verdade ou mentira. Mas com a ascensão da internet, né, a palavra de Deus hoje, todos os seus originais, em hebraico, aramaico, grego antigo, em todos os idiomas, a palavra de Deus hoje está na internet. Então, se alguém questionar hoje que algum texto não tem no original, ou que está mal traduzido, é só você entrar na internet, digitar o texto e pedir. Quero ver esse texto em hebraico, aramaico, nos originais. Vai estar lá. Assim também o Espírito de Profecia. Há uns 30 anos atrás, se alguém questionasse que um texto de profecia estava mal traduzido ou que não tinha no original, era muito difícil. Você tinha que mandar uma carta lá para a sede da igreja nos Estados Unidos e pedir os originais, o que levava muito tempo a minha resposta. Hoje você acessa, você tem todos os originais de tudo que foi publicado e aquilo também não foi publicado. Então hoje é muito fácil você entender se a pessoa está dizendo a verdade ou não. Mas Satanás, ele lança uma nova contrafação, que foi profetizada, e nós vamos ler hoje sobre isso. Que quer dizer que isso é apenas opinião da irmã White com relação à profecia, é apenas opinião da irmã White, ou as cartas não são inspiradas, ou o texto está mal traduzido, está adulterado, enfim. Satanás, ele tem lançado dúvida e incredulidade sobre a sua palavra. Mas isso foi profetizado pela palavra de Deus, e é nisso que nós vamos meditar um pouco agora. Vamos ler no Segundo Testamento Seleto, página 152, Deus diz assim: Deus revelou o que deve acontecer nos últimos dias. Então Deus, ele deixou revelado para nós tudo o que aconteceria nos últimos dias, com relação à religião, com relação à política, com relação às condições sociais e com relação à sua palavra. Para quê? Para que o seu povo possa estar preparado para enfrentar os torvelinhos da oposição e da ira. Então Deus deixou tudo revelado em sua palavra, o que aconteceria nos últimos dias, nos nossos dias. Para quê? Para que o povo de Deus estivesse preparado para enfrentar o quê? A oposição e a ira. Olha só, aqueles que têm sido advertidos nos acontecimentos impendentes não devem cruzar os braços com uma calma expectativa da tormenta que se anuncia, consolando-se com a ideia de que o Senhor é de proteger os fiéis no dia da calamidade. Então nós não devemos simplesmente cruzar os braços, não, Deus vai nos proteger. Não, nós temos que estar atento àquilo que Deus profetizou, né, e acompanhando os fatos. Tá? Olha só, devemos ser como servos que esperam o seu Senhor, não nos abandonando a uma expectativa ociosa, mas trabalhando diligentemente com fé inabalável. Não é tempo agora de ocuparmos a mente com coisas de somente importância. Não é momento agora, nós estamos vivendo os últimos momentos desse mundo, de ficar preocupado com coisas que têm pouca importância. Enquanto homens dormem, Satanás está ativamente ordenando as coisas, de modo que o povo de Deus fique privado da graça e da justiça. Olha só, o movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Eu pergunto aos irmãos, o que está acontecendo agora? O movimento dominical, né?
Aqueles que querem que saia da tela dominical. Eles estão fazendo isso nas sombras, escondido. Isso está acontecendo? Nós estamos vivendo esse período? Quem acompanha as notícias sabe, nós estamos vivendo esse período. Né? O movimento dominical já começou e está se preparando nas sombras. Seus dirigentes, ocultos, seu legítimo entendem. E muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os indultos professados são de índole branda e aparência cristã, mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Então, o movimento dominical ele já começou e ele vem com índole branda. Olha, para proteger a natureza, para proteger isso, proteger aquilo. Mas as pessoas que estão se envolvendo nesse processo não sabem aonde vai dar. E ela revela, vai revelar o espírito de quem? Do dragão. Então, nós estamos vivendo nesse momento. E é esse momento que Deus profetizou o quê? Que ele revelou tudo que aconteceria nos últimos dias. Tá? E uma das coisas que ele revelou é justamente que haveria uma incredulidade com relação ao Espírito de profecia e à palavra de Deus. Tá? Vamos lá, vamos avançar. Uma carta carta 12 de 1888, ela diz assim: não prego uma coisa e pratico outra. Eu não apresento regras de vida para meus ouvintes, enquanto não as sigo. Então aqui ela deixa muito claro que ela não pregava uma coisa e vivia outra. Não ensinava regras que ela mesma não vivesse. Ou seja, ela era coerente. Aquilo que ela escrevia, ela vivia. Tá bom? E naquela época, já o testemunho volume 5, ela diz assim: dúvidas e mesmo descrença nos testemunhos do Espírito de Deus estão levedando nossas igrejas por toda parte. Satanás assim o deseja. Então, na época dela, já estava surgindo o quê? Dúvidas sobre o Espírito de profecia e mesmo o quê? Descrença. Quem deseja isso? Satanás. Satanás sabe que a palavra de Deus alcançou o mundo todo. O que ele quer agora? O que ele pode fazer de contrafação? Fazendo que as pessoas não creiam no assim diz o Senhor. Seja a Bíblia, seja o Espírito de profecia para nós no movimento adventista. Tá? O mundo adventista. Olha só, quarto testemunho, página 211. Diz assim: o plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Ela fala que era plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Se ele consegue isso, que a pessoa começa a duvidar, começa a achar que nem tudo é inspirado, ou é só a opinião da irmã White, qual que é o próximo passo da pessoa? Olha só. Em seguida, vem o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, as colunas de nossa posição. Então, quando a pessoa começa a perder a fé no Espírito de profecia, começa a duvidar se aquilo é certo, se é errado, se é inspirado ou não é inspirado, qual que é o próximo passo que essa pessoa vai lançar? Ela começa a descrer dos pontos vitais, as colunas da fé adventista. Então, ela primeiro descrê do Espírito de profecia, depois começa a descrer do quê? Das colunas. Veja, irmãos, olha só. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Não sou eu que estou falando. Quem está falando? Eu estou apenas refalando as palavras do texto. É Deus que está dizendo isso. A pessoa descreve o testemunho, em seguida começa a descrever do quê? Das colunas da posição adventista. Continua quieto, ó. Depois, as dúvidas acerca das escrituras sagradas. Então a pessoa começa a perder a fé em profecia, começa a colocar em xeque, né, em dúvida, as colunas dorsais da igreja, da fé adventista, e depois ela começa a descrever de quem também? Das escrituras, da palavra de Deus. E então, a caminhada descendente para a perdição. Ela volta no testemunho, ó. Quando os testemunhos nos quais se acreditava anteriormente são postos em dúvidas e rejeitados, Satanás sabe que as pessoas enganadas não pararão aí. E ele redobra seus esforços até lançá-las em rebelião aberta, que se torne irremediável e termine em destruição. Então veja o que ela está nos advertindo. Quando Satanás observa que a pessoa começou a descrer dos testemunhos, o que ele faz? Ele redobra a atenção dele sobre essa pessoa. Redobra a atenção dele para que essas pessoas comecem, então, a ter dúvidas sobre as colunas da fé. E ele continua sua atenção sobre essa pessoa até ela descrever completamente da palavra de Deus. E ele caminha ao quê? A perdição. Veja o que Deus escreveu há mais de 100 anos para nós. Tá? Aonde começou essa queda? Onde começou? Começou na descrença do Espírito e profecia. Tá? Olha só, esse texto. Terceira mensagem escrita, página 81.
é desalentador. Né? O que é desalentador, irmãos? É terrível para mim, né? É chocante, né? É desalentador para mim que eles exporam certas partes dos testemunhos que lhe agradam, a fim de usá-la para justificar seu próprio procedimento, dando a impressão que aceitam essa parte como a voz de Deus. E então, quando chegam outros testemunhos que repreendem sua conduta, quando são proferidas palavras que não coincidem com suas opiniões e critérios, eles desonram a obra de Deus, dizendo: isso nós não aceitamos, pois é apenas a opinião do irmão White. Não é melhor do que a minha opinião ou de qualquer outra pessoa. Veja o que ela fala. É desalentador para mim, e para mim também. É chocante a pessoa dizer: olha, as cartas não são inspiradas. Porque o que está escrito naquela carta entra em choque com a sua opinião, com o seu critério. Mas quando ela quer provar outro ponto da fé dela, aí ela usa as cartas. Quer dizer, quando interessa, o texto é inspirado. Quando não interessa, quando o texto entra em choque com a palavra, o texto não é inspirado. E ela fala: gente, é desalentador para mim e para nós também. Tá? Então, assim, não há coerência. Eu já vi muito na internet as pessoas colocando em dúvida as cartas. Vamos colocar os pingos nos is. Tá? Todas as cartas são inspiradas? Irmão White? Não. Tá? Mas nós temos que separar. As cartas que ela fala de fatos, por exemplo, assim, ela mandou carta para a irmã dela dizendo assim: Tiago White tem dado muito trabalho. É um fato, não é? É um fato. O William está me dando muito trabalho. É um fato. Isso não são cartas inspiradas. Ou ela falando para a igreja: olha, eu acho que vocês devem, eu acredito, vocês podem comprar esse terreno. Isso é um fato. Agora, quando ela manda um testemunho, uma advertência ou uma repreensão, nós vamos ver que são todas inspiradas. Tá? Olha só. Ainda a primeira mensagem escrita, página 27. Não obstante, quando nos mandam um testemunho, agora vai explicar sobre cartas. Quando nos mandam um testemunho de advertência e repreensão, muitos de vós declarais ser simplesmente a opinião do irmão White. Tendes, assim, insultado o Espírito de Deus. Então, quando ela manda um testemunho ou uma advertência, algumas pessoas, ou muitos deles, dizem: isso é só a opinião do irmão White. Fazendo isso, essa pessoa está me insultando a quem? A Deus. A Deus, o Espírito Santo. Olha só. Sabeis como o Senhor se tem manifestado por meio do Espírito de profecia. Tenho-me despertado do sono com um vivo sentimento de assuntos anteriormente apresentados ao meu espírito, e escrito à meia-noite cartas que atravessavam o continente, e chegando em uma crise poupada a causa de Deus de grande revés. Ela está contando experiência, que muitas vezes ela escreveu cartas de advertência que atravessaram o oceano, chegaram na Austrália, por exemplo. E quando chegou lá, essa carta, que foi escrita antes da crise, chegou no momento da crise e ajudou a resolver a crise. Aí ela continua. Essa tem sido minha obra por muitos anos. Um poder tem me impelido a reprovar e censurar erros que eu não pensara. Aí ela pergunta: é esta a obra dos últimos 36 anos de cima ou de baixo? Então ela pergunta: as cartas com mando de repreensão e advertência vêm do céu ou da terra? É de cima ou de baixo? Continuando. Quando fui ao Colorado, me achava tão preocupada por vós que em minha fraqueza escrevi muitas páginas para serem lidas na reunião campal. Fraca e tremente, ergui das 3 horas da madrugada para vos escrever. Deus falava por intermédio da argila. Quem é a argila aqui? Ela. Deus falava por intermédio da argila. Poderíeis dizer que essa comunicação era apenas uma carta. Sim, era uma carta, mas sugerida pelo Espírito de Deus. Então, quando ela manda uma carta de repreensão, uma advertência, é uma carta, mas sugerida por quem? Por Deus. Para trazer perante o vosso Espírito coisas que me haviam sido mostradas. Nestas cartas que escrevi, nos testemunhos que sou portadora, apresento-vos aquilo que o Senhor me tem apresentado a mim. Então, quando ela escreve uma carta de repreensão, ela está escrevendo o quê? O que Deus mostrou para ela. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente minhas ideias, minhas próprias ideias. Elas são o que Deus me expôs em visão, os preciosos raios de luz que brilham
do trono. Então, cartas ou artigo para escrever no meio, ou outras revistas, Sinais dos Tempos, né, no inglês, no original inglês, essas cartas ou esses artigos, ela não escreve dela mesma, mas sim inspirada por Deus. Ainda a mensagem escolhida. Em breve, serão feitos todos os esforços possíveis para desmerecer e perverter a verdade dos testemunhos do Espírito de Deus. Agora ela faz uma profecia, que em breve, né, no futuro dela, em breve, eles iam fazer todos os esforços. Para quê? Para desmerecer ou enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos do Espírito de Deus. Precisamos ter de prontidão as mensagens claras, exatas, que têm vindo desde 1846 ao seu povo. É interessante, irmãos, porque um dos argumentos é dizer assim, a irmã White não teve luz sobre esse assunto. Ela escreveu, mas a luz aumentou. Então eles querem desconsiderar o que ela escreveu. Interessante, que a luz veio para quem, então? Né? Essa é a primeira pergunta. Mas olha o que ela fala aqui. Que é importante nós termos de prontidão. Que mensagem? Que ela escreveu desde quando? Desde o início da obra dela. Os primeiros escritos foram em 1846. Tá? Então não tem essa questão da pessoa falar, não, isso aqui ela escreveu, mas depois ela mudou. Não, eu sou o Senhor e não mudo. Tá? Olha lá. Ainda a mensagem escolhida, agora o terceiro. Uma coisa é certa. Irmãos, olhem bem o que esse texto está dizendo. Ela fala, uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia, que se colocaram sob o estandarte, sob a bandeira de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Uma coisa é certa. A primeira coisa que os adventistas que vão abandonar a fé e ficar ao lado do inimigo, qual vai ser a primeira coisa que eles vão fazer? Descrer do Espírito Profecia. Irmãos, nós temos verdades hoje difíceis de entender. Nós vamos pegar um tema, a humanidade de Cristo. Nós temos assuntos parados nas 10 virgens. Temos assuntos que realmente são difíceis de entender. E muitos irmãos são simples. E eles dizem assim, eu não consigo entender, né? Se é vocês que estão falando certo ou se é o outro que está falando certo. Deus, ele compreende isso. Na época de Cristo, um pouquinho para frente, na época dos apóstolos, também existiam pessoas simples que tinham dificuldade de entender a doutrina do Evangelho. Naquela época, houve uma questão sobre a humanidade de Cristo, se Cristo era humano ou divino. E esse é um tema difícil para pessoas simples. Como que Paulo resolveu o problema? Paulo escreveu o quê? Se a pessoa disser que Jesus, se a pessoa negar que Jesus vem em carne, esse é do quê? Do anticristo. Ou seja, se a pessoa é simples, Paulo então dá uma dica. Olha, se falar que Jesus veio, se não confessar que Jesus veio em carne, essa pessoa é o anticristo. Deus está fazendo a mesma coisa hoje com as pessoas simples. Está com dificuldade de entender a doutrina, a parte teológica é muito difícil, existe mesmo alguns assuntos que são difíceis. Como que Deus fala com os simples? Dessa maneira. A primeira coisa que ele fala, ó, uma coisa é certa, aqueles que vão abandonar a verdade, abandonar o lado adventista e se colocar ao lado inimigo, a primeira característica deles, são muitas, né? Que eles vão apostatar, são muitas, mas a primeira característica é que eles vão abandonar a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. É só os irmãos em Apocalipse 14:12 diz o quê? Aqui, a característica do povo de Deus, remanescente. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Lá em Apocalipse 19 fala que a fé de Jesus é o quê? É o Espírito de profecia. Então o remanescente crê no Espírito de profecia. E os que vão sair do remanescente, vão numa posição ao lado do inimigo, a primeira coisa que eles vão fazer é descrer do Espírito de profecia. Olha esse texto de mensagem escolhida também, da mesma carta. Será ateado, atirado contra os testemunhos um ódio satânico. Já está acontecendo isso? Será atirado, ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Se os irmãos acompanham pela internet, está havendo um ataque feroz contra a palavra de Deus e o Espírito de profecia, especialmente o Espírito de profecia. Né? Há pouco tempo atrás eu vi alguns jovens de outro país queimando os testemunhos. Né? Pareceu os católicos no passado, ali queimando as Bíblias. Então, assim, ela profetizou isso. Ia se levantar um ódio contra os testemunhos. A operação de Satanás será
perturbar a fé das igrejas dele. Então, o plano de Satanás é perturbar a fé, fazendo que as pessoas tenham dúvidas. Por essa razão, ele não pode achar caminho tão livre para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. Satanás sabe que se a pessoa crê no Espírito de profecia, nas repreensões, advertências e conselhos, a pessoa não cai fácil no seu laço. É como disse o texto da palavra de Deus: crede em Deus e estarei seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Tá? Outras traduções falam também estareis seguros. Tá? Então, a Bíblia já vinha advertindo que quem crê nos seus profetas estaria o quê? Seguro, ou ia prosperar. Outra carta, mensagem que liga. Satanás, veja que sempre, quem está por trás? Sempre é Satanás. Né? Ele é o que quer que as pessoas esqueçam testemunho. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso. Ele está sempre tentando aplicar o falso para afastar da verdade o povo de Deus, é claro, né? O último engano de Satanás. Veja só, dentro do mundo adventista, qual vai ser o último engano de Satanás? O último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Se nós somos muito próximos, né? Se a Confederação do Mal já está trabalhando em torno da queda dominical, né? Se esse ódio contra os testemunhos já está se levantando, a gente vê isso na internet. E agora ela fala que o último engano seria as pessoas descrer do testemunho do Espírito de Deus. E ela fala, não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás operará habilmente, vai ter habilidade de fazer isso, de várias maneiras, e por diferentes o quê? Instrumentalidades, para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. Então, Satanás vai trabalhar de forma muito hábil, né? E vai usar diferentes instrumentalidades. Quem são as instrumentalidades, irmãos? Diferentes instrumentalidades, ou seja, ele vai usar pai, filho, irmão, pastores, obreiros, né? Dirigentes, homens de talento. Ele vai usar diferentes instrumentalidades. Para quê? Para levar as pessoas a desconfiar do Espírito. Olha que outra advertência que ela manda para nós também. Quando encontrardes homens, quando em dúvida os testemunhos, criticando-os e procurando desviar o povo de sua influência, estáis certos de que Deus não está operando por meio deles. Veja o que ela nos fala agora, como é simples. Quando uma pessoa começa a criticar, fala, isso não é inspirado, isso não tem no original, isso é a opinião dela, isso está adulterado. Começa a criticar, para que a pessoa comece a ter desconfiança do Espírito de profecia. Deus fala, estáis certos que Deus não está operando por meio deles. Aí continua, é outro Espírito. Se não é Deus, é outro Espírito, quem está inspirando essa pessoa? Não é ninguém. Tá? Olha o que ela fala, dúvidas e incredulidade são acariciados pelos que andam ponderosamente. Tem uma dolorosa consciência de que sua vida não resiste à prova do Espírito de Deus, quer falando por sua palavra, quer mediante os testemunhos do seu Espírito, que os leve à sua palavra. Em vez de começar com o próprio coração e pondo-se em harmonia com os puros princípios do Evangelho, criticam e condenam o próprio meio que Deus escolheu para preparar um povo que subsista no dia do Senhor. Então, quando nós encontramos pessoas colocando em dúvida o Espírito de profecia ou a Bíblia, né? Isso não é inspirado, isso não é opinião, isso é falso, né? Mal traduzido, não está no original. Quando a gente encontra as pessoas colocando em dúvida, a gente pode ter certeza, Deus não está operando por meio deles. Ainda nesse terceiro mensagem histórica. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de profecia. É interessante esse texto, porque tem questão de luz maior, luz menor. Nós sabemos que o Espírito de profecia nos conduz ao quê? A palavra de Deus. Mas quem inspirou a palavra de Deus? O Espírito Santo. Quem inspirou a profecia? O Espírito Santo. Eu lembro que uma vez, uma pessoa que estava evangelizando, ela questionou, ela tinha aprendido com outros grupos, questionou, mas eu posso confiar na Bíblia? Hoje, depois de tantos anos, eu posso confiar na palavra de Deus?
E eu expliquei para ela, você pode confiar. O mesmo Deus que inspirou a palavra de Deus é capaz de guardar a sua palavra. A palavra de Deus vem sendo copiada e replicada já há 2.000 anos no Novo Testamento e 3.600 anos no Velho Testamento, nas suas primeiras cartas. Mas quem tem operado essa obra é o próprio Criador. Assim também é o Espírito de Profecia. Eu posso confiar no Espírito de Profecia? Posso. Tem pessoas maldosas? Existem muitas pessoas maldosas. Mas quem guarda a sua palavra é o próprio Deus. Não é responsabilidade do homem, mas responsabilidade do próprio Deus. Tá? Então ela fala, o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito de Profecia. Esses não devem ser torcidos e levados a indicar o que o homem quer que indique, mas cumprir as ideias e os sentimentos do homem. Opa, para cumprir ideias e sentimentos dos homens. Para levar avante seus desígnios sobre todos os riscos. Aí ela fala assim, ó, ainda no segundo testemunho excelente. E agora, irmãos, eu vos conjuro, eu acho muito importante essa palavra. Ela fala, eu conjuro vocês, eu vos conjuro, irmãos. Eu poderia dizer assim, olha, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Tá? Eu vos conjuro a que não vos interponhais entre mim e o povo, desviando dele a luz que Deus lhe deseja dar. Não deprimais pela vossa crítica a força e a virtude e a importância dos testemunhos. Ela falou, conjuro vocês, não se interponham entre eu e o povo. Não se interponham entre o Espírito de Profecia e o povo, criticando, né, ou desfazendo dele. Não imagineis que podeis analisá-los de modo a acomodá-los às vossas próprias ideias, pretendendo que Deus vos deu perícia para discernir o que é luz do céu e o que é mera sabedoria humana. Então, olha, Deus não deu a ninguém essa sabedoria de olhar para a palavra de Deus e dizer assim, isso é inspirado, isso não é. De olhar para o Espírito de Profecia e dizer, isso é inspirado, isso não é. Essa perícia Deus não deu a nenhum homem. Né? O que ele pede é que nós confiamos nos seus testemunhos. Olha só. Discernir o que é a luz do céu e o que é a mera sabedoria humana. Se os testemunhos não falarem de acordo com a palavra de Deus, rejeitai-os. Cristo e Belial, que é Satanás, não se unem. Deus não permitiria que o espírito que Satanás tivesse parte de sua palavra e nem o espírito de profecia. Tá? Então, assim, ou os testemunhos estão em harmonia com a palavra de Deus, ou nós rejeitamos eles completamente. Agora, o que não pode é a pessoa dizer assim, essa parte eu aceito, essa parte eu não aceito. Porque é simples, né? A pessoa aceita o que interessa e o que não interessa, está contra suas ideias, ela rejeita. Ainda a primeira mensagem escolhida, página 46. Os testemunhos do Espírito de Deus são dados para dirigir os homens à sua palavra. Essa é a função dos testemunhos, que tem sido negligenciado. Ora, se suas mensagens não são ouvidas, o Espírito Santo é excluído da alma. Que outro meio tem Deus em reserva para atingir os errantes e mostrar sua verdadeira condição? Se a pessoa diz que de profecia, que outro meio tem Deus de levar essa pessoa até a sua palavra? Se a pessoa diz que é da palavra, que outro meio tem Deus para alcançar essa alma? É muita incoerência, irmãos, muita incoerência. Eu vejo várias vezes na internet as pessoas criticando, especialmente as cartas, são mais criticadas as cartas. E depois eles passam estudos, eles mesmos, e usam cartas para provar sua tese. E eu fico olhando, pensando, gente, é muita incoerência. Né? E as pessoas mais simples não percebem isso. Hoje Deus fala às pessoas simples. Se alguém chega falando que o testemunho não está inspirado, entenda, Deus não está atuando por essa pessoa. Quando os homens se atrevem a criticar a palavra de Deus, veja que isso é o quê? Um atrevimento. Né? Quando os homens se atrevem a criticar a palavra de Deus, atrevem-se a pisar em terrenos santos, sagrados. E melhor seria temer e tremer e esconder sua sabedoria como loucura. Deus, outro texto, né? Não designou homem algum para proferir juízos sobre sua palavra, escolhendo umas coisas como inspiradas e desacreditando outras como não inspiradas. Os testemunhos têm sido tratados da mesma maneira, mas Deus não está nisso. Então, irmãos, olha, novamente Deus fala que Deus não escolheu nenhum homem
para dizer o que é inspirado e o que não é inspirado. Se a pessoa começa a colocar em dúvida, nós podemos saber que Deus não está falando através dela. Porque Deus não deu essa sabedoria a nenhum homem. Né? O último que eu queria deixar para os irmãos, né? Também é uma carta, na terceira mensagem escolhida. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Né? Os homens vão procurar uma armadilha através da outra, e o Satanás também, né? Para desviar o povo de Deus da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos últimos enganos que surgirão quando? Nesses últimos dias. Então, todos que creem que Deus falou através de profecia podem ficar seguros na palavra de Deus. Né? Mas todos que eles creem estão se desviando do caminho verdadeiro e vão abraçar o estandarte de Satanás. Que Deus possa nos manter atentos. Né? É lógico que esse estudo é simples, curtinho e pequeno. Né? São muitos textos que ser mostrados. Mas eu acho que aqui eu já mostrei o suficiente para nós entendermos que a palavra de Deus é inspirada e é guardada pelo próprio Deus que o inspirou. Não cabe ao homem dizer o que é inspirado e o que não é inspirado. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém.